Mas rodando aqui no nosso querido Instagram, o que a gente vê muito são pessoas na roça, pessoas na casa dos seus familiares em sítios, né? Então tem bastante gente aí que, apesar de não poder passear, vamos dizer assim, né? Mas estão aproveitando a oportunidade para dar um pulo no sítio de um parente ou de um amigo, né? Para dar uma relaxada. Eu tenho feito isso também. Final de semana passado mesmo eu tive num sítio dos amigos em Vargem Alta. Poucas pessoas, estavam lá em 5, 6 pessoas, pouca gente, né? Mas a gente deu aquela relaxada e tal. E aí, depois da sua apresentação, eu gostaria que você comentasse isso um pouco, se a gente está procurando substituir o passeio a gente precisa realmente disso. Qual é a sua opinião sobre esse movimento que a gente está vendo as pessoas, né, procurarem aí os sítios, chácaras, etc. Mas vamos lá, Magno, quem é você, onde você mora, o que você faz? Fala um pouco de você pra gente. Pois é, então, meu nome é Magno, né? Eu sou de Cachoeiro, natural de Cachoeiro, mas já estou em Vitória desde 1985, sou jornalista. Minha primeira formação foi educação física, depois fiz jornalismo e radialismo, né? E trabalhei nessas emissoras de TV aí, TV Manchete, olha que coisa antiga, hein? TV Manchete, que agora é Record, né, Solimar? Trabalhei em rádios e atualmente eu tenho me dedicado, então, a trabalho de consultoria de comunicação, focando em 2 áreas principalmente. Uma que é a organização de eventos, e deixa eu mandar aqui um abraço aqui para Eveline, Gabriel, que entraram aí de Cachoeiro. Obrigado aí pela companhia aí hoje, nessa tarde de hoje. E aí eu tenho, minha principal ocupação então era a organização de eventos, e em função dessa organização de eventos, para trabalhar com empresas, né, acabei abrindo também uma agência de viagens. Ela veio surgiu naturalmente, né? Nem era o foco no início, né? Mas aí, acabando que você trabalhando com a organização de eventos dessas federações, de associações e de empresas, aí acabou acontecendo que foi necessária a diretoria pedindo para comprar passagens, né? E acabou assim, vendo aí um mercado, e a gente acabou comprando e se apaixonando por esse mercado de turismo, acabou abrindo uma agência que vem acontecendo, já tem aí 3 anos no mercado, né? E aí esse ano, que estava começando essa decolagem inicial, aí veio a pandemia para dar esse pouquinho de esfriamento, mas eu acredito muito nesse setor, e é um setor que realmente tem tudo para fazer com que o Brasil se recupere mais rápido. Concordo plenamente com você. E hoje virou uma necessidade, eu acho que uma necessidade quase básica da gente, devido ao tanto de compromisso e o estresse que a gente vive, a ansiedade, virou quase uma necessidade básica a gente sair, passear e se divertir um pouco, conhecer coisas diferentes, né? É isso aí. É necessário a gente fazer isso, né? Nesse período agora a gente tem que cuidar bastante da cabeça, né? Então, Solimar, até que eu queria propor a você aí, da gente fazer essa conversa sobre turismo. Então, eu queria propor que a gente pudesse fazer assim, tentar dividir essa nossa conversa aqui em 3 partes. Ok. Se você concordar. Então, na primeira parte, eu gostaria aqui de falar de uma situação de tendência geral de turismo, daquilo que a gente está vivendo agora, né, e do que a gente vai viver no futuro aqui, pós-pandemia, e o que deve permanecer, né, que deve permanecer. Depois eu queria contar um pouquinho também, porque algumas pessoas sempre têm perguntado aqui na agência como é que está o mercado, como é que nós estamos agora com os setores, como é que está o aéreo, como é que está o marítimo, como é que está o rodoviário. Eu estou com medo de viajar por causa do setor hoteleiro, eu não sei o que fazer agora, então, como diz você no início lá, eu estou preferindo até ir lá para a chácara do meu amigo, porque viajar para o hotel agora é uma coisa complicada, enfim. E aí, depois de contextualizar isso, então acho que seria bacana da gente focar então nesse turismo de natureza, né? Dentre eles o turismo rural, né? Aqui para nós no Espírito Santo a gente chama de agroturismo, né? Então eu vou fazer nessas 3 modalidades aí, se você concordar. Concordo plenamente. Então vamos para o primeiro tópico. Eu queria fazer uma pergunta para você.
Queria fazer uma pergunta para você no primeiro tópico, se o pessoal também quiser responder aí, comentar, pode. Você gosta de viajar de quê? De carro, de avião, de ônibus, de trem? Do que você gosta mais de viajar e o que você acha que você escolheria agora nesse período de pandemia? Pandemia e de pós, né? Bom, pós-pandemia agora eu acho que eu viajaria mais de carro, né? Porque em outros meios de transportes demanda muita interação humana, né? E eu também sou um cara mais tranquilo. Eu tenho 3 pacotes de viagem comprado agora para esse ano. Eu nem sei o que vai acontecer. Eu tenho um pacote para Gramado, eu tenho um pacote para Cascatas. Pacote para quanto para Gramado? Para Gramado para quanto? Cascata. Era para outubro. É outubro. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, viu? Vai ter boa notícia para você aqui hoje. Também. Eu tenho 3 pacotes: Balneário Camboriú, Gramado e Foz do Iguaçu. Então, eu gosto do avião, tanto é que eu tinha 3 pacotes para esse ano, não sei como é que vai ficar. Mas também gosto dos passeios simples, como esse de Castelinho, que a gente vai lá para casa dos amigos, né, ou outros locais. Eu sou meio eclético para passeio, mas eu gosto muito de passear de carro. Isso aí. A Eveline está dizendo que gosta de carro também, a Marcele acabou de entrar, valeu, Marcele está com a gente hoje. Então, você está na tendência, viu? Porque a tendência é isso mesmo. Pós-pandemia, as pessoas vão querer mais viajar de carro. Embora seja assim, não é que a gente pode dizer que é o transporte mais seguro do ponto de vista do trânsito, assim, dos acidentes, mas você tem razão, vai ter menos gente dentro do carro, né? Então você vai ter menos contato com as pessoas e a tendência agora, então, é que as pessoas viajem mais de carro. Você falou que gosta muito de avião, acabei fazendo uma pesquisa, depois eu conto um pouquinho do resultado dela aqui para você também. As pessoas gostam muito mesmo do avião, né? Josi entrou também, grande abraço, Josi. Gostam mais do avião, mas a tendência é que as pessoas passeiem mais de carro mesmo, justamente por uma questão de saúde agora, né? Então, com relação a tendências de uma maneira geral, por exemplo, o que as pessoas agora vão pensar na hora de viajar? Primeiro, eu tenho que pensar o seguinte: eu quero evitar grande aglomeração. Eu tenho que evitar grande aglomeração, porque é na aglomeração que está o contágio, né? Que está o perigo. Eu tenho que evitar, e isso o turista está dizendo para nós nas pesquisas, no estudo do Sebrae, no estudo da FGV, o turista está dizendo para nós que ele vai dar preferência a lugares com menor circulação de pessoas. É uma tendência, eu acho que você concorda, eu também gostaria de evitar nesse momento a quantidade de gente, né? Nós vamos procurar áreas verdes, chácaras, sítios, natureza, daí acho que não é nenhum spoiler, mas no final aqui a gente vai falar um pouco de turismo de natureza, e aí essas áreas vão ser extremamente valorizadas, né? Turismo regional, Solimar, é um turismo que vai ser amplamente valorizado, né? As pessoas vão querer viajar mais dentro do estado mesmo, porque é mais seguro, né? Eu tô com resquício ainda, eu ainda estou preocupado, então eu vou querer retornar à viagem indo aqui para os lugares mais perto, né? A gente falou aqui de Castelinho, né? Mas aí tem outros lugares bacanas de a gente visitar aqui, tem tanta coisa no Espírito Santo que é possível conhecer, né? Muita tem coisa áreas legal, inacreditáveis aqui, né? Viviane também entrou aí. Oi, Vivi. A Viviane é bom que ela tenha entrado aí, que ela vai ouvir uma coisa sobre tu. A Viviane é uma parceira nossa aí que vai cuidar para a gente da área do setor de marítimo. Isso na área do setor a gente vai falar sobre isso também. Obrigado pela participação aí, Vivi. Então, uma outra tendência também, por exemplo, você fala, eu que trabalho aí com turismo corporativo, porque eu organizo eventos, esse segmento realmente sofreu absurdamente, viu, Solimar? Todos os eventos que a gente tinha programado para esse ano de 2020 ou foram cancelados ou foram adiados para o próximo ano. Então, esse setor, e a tendência, como nosso papo hoje é sobre tendência, é de que esses
congressos, eventos que já foram bastante impactados, provavelmente continuarão sendo e vão voltando paulatinamente, mas os priorizados devem ser os eventos na área de treinamento, na área de evento, de vendas, né? É mais aqueles que são mais essenciais, que são necessários para que o mercado se estabilize de alguma maneira. Tá? Diria também que cliente agora, não sei se você vai concordar comigo, mas não está com muita vontade de decidir para onde ele quer viajar. Ele não quer muito saber agora de decidir tomar uma decisão sobre a viagem agora, né? Ele está um pouco preocupado com isso. E aí, tentando conhecer o meu mercado, né, as pessoas, os grupos que mais me afligem, aí acabei fazendo uma pesquisa interna para entender aqui, e as pessoas, embora tenham dito que gostassem mais também de viajar de avião, né, elas também disseram para mim que consideraria até inoportuno receber propagandas de viagens. Porque a gente precisa entender o mercado nosso global, mas a gente precisa também conhecer aquele público que a gente trabalha, né? Nós precisamos saber para quem que a gente está vendendo, o que a gente está negociando. Então, o meu público aqui está dizendo, por exemplo, que, embora 38% deles estejam abertos para receber informações, avaliar novas propostas, uma boa parte dele fica um pouco incomodado. Então, isso é uma tendência no atual momento. Né? Ficar incomodado com aquelas empresas que estão efetivamente tentando fazer muita propaganda de viagem agora nesse momento, dizendo para você que você pode viajar a qualquer custo. Eu sou da área de turismo, acho que a gente precisa fazer a roda girar, como diz os meus pares. Nós precisamos fazer isso, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira muito segura, porque a gente trabalha aqui com o nosso público direto, é o cara que me conhece, é o cara que liga aqui para a minha agência e fala assim, olha, rapaz, você me vendeu uma viagem aqui para não sei aonde, agora o voo não vai levantar, e agora o hotel não vai me receber, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Em termos de uma tendência geral, seria nessa direção aí. Ô Magno, posso contar uma historinha rápida aqui? Pode. Eu estou assistindo bastante lives e um cara contou uma historinha para mostrar o impacto dessa crise no na economia, né? E citou um exemplo do turismo. Um turista chegou numa determinada cidade, certo? E chegou no hotel, não conhecia no hotel, e conversou com lá o cara da recepção, falou assim, quanto custa? R$250 a diária. R$200 a diária. Ok. Aí o turista lá, né, virou pro cara do hotel e falou assim, escuta, mas você tem que pagar adiantado. Aí o cara do hotel falou assim, eu vou te pagar os R$200, mas vou lá em cima ver o quarto, e se eu não gostar do quarto, eu desço. Você me devolve os R$200 e eu vou embora. Você conhece essa historinha já? Mais ou menos. Não lembro do final dessa história, não. Conta aí. Aí o cara subiu, pagou os R$200, subiu, o cara do hotel devia da cara da padaria. Café da manhã lá, né? Aí ele foi lá rapidinho e pagou o cara da padaria com os R$200. O rapaz da padaria devia a oficina mecânica lá da moto dele, da motozinha da padaria. Ele pegou esses R$200, foi lá e pagou a oficina mecânica. Esse cara da oficina mecânica estava lá mexendo lá em alguma coisa na obra, na oficina dele, e devia o cara do material de construção. O cara do material de construção foi lá e pagou R$200 ao cara do material de construção. O cara do material de construção tinha saído com a garota do programa e estava devendo R$200 a ela. Foi lá e pagou a menina de programa, R$200. A menina de programa estava devendo ao hotel esses R$200. Ela voltou lá no hotel e pagou os R$200. Passado alguns minutos, ou seja, o dinheiro saiu do hotel, deu uma volta na cidade e voltou para o hotel de novo. Passado alguns minutos, o nosso viajante desceu, chegou na recepção do hotel e falou assim, escuta, eu não gostei do quarto, quero meu dinheiro de volta e eu vou embora. O cara do hotel pegou o dinheiro, deu para ele e foi embora com o dinheiro dele.
mas o cara do hotel pagou a padaria pagou a oficina mecânica, que pagou o material de construção, que pagou a menina de programa, que pagou o hotel de volta, todo mundo ficou feliz nessa história. Ou seja, esse é o poder do turismo? Esse é o poder do turismo, fazer a roda girar, né? E, sem dúvida alguma, não tem outro caminho a não ser utilizar o turismo agora como fonte de renda, principalmente pós-pandemia agora. A gente vê que está todo mundo sofrendo, tem uma quebradeira de uma maneira geral, né? E essa recuperação vai ser certamente um dos fatores principais, será o turismo, é fazer a pessoa viajar. E aí, né, Solimar, infelizmente eu tenho que dizer o seguinte agora, né? Num primeiro momento, para quem que nós vamos vender? Quem é que vai ser o comprador desse turismo, que vai fazer o primeiro? Quem é que é aquele primeiro camarada que tinha os R$200 lá na mão, que resolveu fazer o primeiro investimento aí, né? Então, vamos ter que vender para aquele que não teve o seu emprego perdido, aquele que não teve o seu salário assolado. Nós vamos vender para essas pessoas que têm algum poder aquisitivo aí. E nessas pessoas que têm algum poder aquisitivo, que não sofreram tanto, elas vão investir, como eu vou contar aqui para vocês, aonde? No setor de turismo de natureza, que é esse o nosso grande objetivo de estar aqui nessa live hoje. Eu queria contar só um pouquinho, Solimar, dessa tendência de como é que nós estamos hoje nos setores, né? Como é que os setores estão hoje. E aí, começando aqui, eu falaria pelo setor de turismo, cruzeiros, que é o setor marítimo, porque é um setor que até a gente vendia, né? Mas aí, no ano passado, a gente começou a olhar muito diretamente para esse setor. É um setor que vem crescendo muito, né? Com investimentos pesadíssimos, assim, né? Só a MSC pensou em investir já no ano passado aí coisa de 6 bilhões, né, de euros. Então, para ampliar sua frota, para cuidar. Então, é um setor que estava em franca expansão e que agora foi, sem dúvida alguma, acho que ninguém sofreu um abalo tão grande quanto o setor marítimo agora, especialmente de cruzeiro. Porque onde estão os navios? Onde é que estão os navios? Né? O pessoal que está chegando aí, eu ganho um abração aí para vocês, hein? Estou vendo aí algumas pessoas entrando aqui, quero deixar o meu abraço e agradecimento por vocês estarem aqui conosco aqui, viu? Então, onde é que estão os navios, Solimar? Estão parados. Não é isso, Charlie? Charlie disse que os navios estão parados. É claro, não tem o que fazer. E a previsão sabe de quando é para voltar? Talvez em julho. É claro que aqui no Brasil a gente tem a nossa época da temporada que vai de novembro até abril, ali, né? Depois a gente começa outra Europa, aí, uma outra temporada, vai para a Europa. Mas os navios estão parados, né? E aí, você sabe o que vai acontecer? Assim que voltar, difícil, não sei se você vai concordar comigo, nossos amigos aí também, mas o difícil vai ser essa recuperação do risco que é viajar de navio. Como é que nós vamos tirar isso da cabeça das pessoas, esse risco iminente que é essa percepção de risco que é viajar de navio, né? Então, acho que isso aí é a coisa mais complicada. Marlon aí entrou, Emily, obrigado aí por você estar aqui com a gente. Então, essa percepção, sabe, Solimar, que eu acredito que vai ser uma das mais complicadas para a gente tirar da cabeça do viajante, que vai tentar viajar de navio, né? Porque ele vai ter essa sensação de que o navio é, uma sensação de alta aglomeração, de muita gente, de confinamento ali, né? E o passeio de navio, para quem já fez, um cruzeiro, é espetacular. Tem um sociólogo do Canadá, se eu não falho a memória aqui, o Ross Klein, ele é especialista em cruzeiro, e ele diz o seguinte, que os navios vão ter que se reinventar e vão ter que funcionar até como um hotel, parado mesmo como um hotel, né? Então, não sei se você já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro, mas entrar num navio é você entrar num baita resort. É muito gostoso, né?
Lá você tem atrações diversas. Então, o Ross Klein, ele não está de todo errado, não. Porque você vai poder ir para um navio e você tem atrações aquáticas dentro do navio, você tem shows, né? Você tem gastronomia de primeira ponta, né? É ótimo ir para um navio e funcionar aí como um hotel, né? Talvez seja um dos caminhos. Mas, e aí, Viviane, que não me deixa mentir, que está participando aqui com a gente, que gosta muito de viajar de navio, o gostoso é a navegação, né, amigo? É você sair de um porto e ir para outro, né? Ter a aventura de estar em alto mar, aproveitando as comunidades de um super resort. Então, o que a gente vai precisar fazer, o setor já está se mobilizando para isso, e tudo que eu falar aqui, veja, não é só uma tendência, as pessoas, os setores estão se mobilizando. A tendência é que a gente vai tentar tirar essa percepção de risco, fazendo com que as pessoas acreditem que é realmente um passeio seguro, com protocolos de segurança, de higienização mais adequados, mais exigentes, né? E as pessoas vão querer voltar, porque realmente é muito gostoso participar de navio. Já andou de navio? Já fez um cruzeiro? Não tive oportunidade ainda. Não fica enjoado não, tá? Não balança, não. Os navios são ultramodernos. O pessoal fala assim, mas Magno, não enjoa, não. Eu pego um barquinho e passo mal, mas no barquinho você vai passar mal mesmo. Porque aí, agora no navio não. Os caras têm estabilizadores, você fica quietinho lá, você consegue muito pouquinho a sensação, né? O Evelino já viajou, Viviane já viajou um monte aí, o pessoal sabe que é muito gostoso. Mas outro setor que incomoda bastante, que quando eu falo análise de setor, sabe, Solimar, eu estou falando também de tendências, né? Quando eu falo de análise, eu falo de futuro também. Quando eu enxergo o momento presente agora, eu também quero enxergar o que vai acontecer no futuro e como é que essas companhias vão estar fazendo para que as pessoas acreditem e voltem a querer passear. Por exemplo, vamos pegar aqui o setor aéreo, que você falou que gosta muito de avião, né? Que é o seu meio preferido, é isso? Ultimamente eu tenho aproveitado as oportunidades, eu compro de vez em quando os pacotes e tal, vou pagando devagarzinho, né? Então, nos últimos anos eu tenho aproveitado algumas oportunidades do setor aéreo, mas eu gosto do passeio de carro também. Muito me agrada o carro. Então, o setor aéreo também sofreu em demasia, né? Sofreu fortemente. A gente tem vamos falar aqui eu vou falar de coisas mais específicas no meu mundo aqui, que trabalho muito com a CVC, com a BWT, né? O pessoal da Esfera Tour também. Então a gente tem acompanhado dezenas de lives aí com eles e aprendendo com eles que as companhias estão passando por um momento bastante delicado. Então você, por exemplo, a Gol, você tem em torno aí no Brasil de 750 voos levantados diários, hoje nós estamos com 50. De 750 nós estamos falando de 50 voos. Nós estamos falando o custo do avião parado é maior do que o custo do avião voando. Né? Estão aí estacionados, né? Tá difícil. Você vê também que, por exemplo, se você pegar um destino que o capixaba gosta muito, que é Porto Seguro, né? A CVC Nacional levantava aí por semana 18 voos exclusivos só para Porto Seguro, hoje tem 2. Né? Essa é a situação do aéreo. Hoje a gente está com 2 voos levantados. Então, no setor aéreo, o que a gente precisa? A gente precisa, para vender os nossos pacotes, para pensar no futuro, precisa que tenha uma recuperação de malha aérea. Hoje nós temos apenas 150 trechos em operação no país. O que é 150 trechos em operação no país? Oi, Marcelo, bem-vindo aí à nossa live. Então, o que é 150 trechos em operação no país? Imagina que você vai sair de Vitória e vai para Porto Alegre. É um trecho, né? Mas quem vai para Porto Alegre tem que voltar. Então, 2 trechos. Então, você pega 150 trechos e corta isso pela metade, você tem, então, 75 trechos. Essa é a situação do aéreo hoje. E como é que se recupera essa situação do aéreo? As companhias estão dizendo que elas vão voltar isso paulatinamente, porque não é só uma questão de passageiros. Hoje elas estão sobrevivendo aí basicamente com voos de carga, né? Colocando passageiros também, mas a carga é que manda, mas elas têm que ter um cuidado excepcional também com a segurança desse voo.
né? O equilíbrio, por exemplo, de colocar os passageiros dentro de uma aeronave, né? Então, essa recuperação de malha aérea, ela vai ser muito paulatina. Numa visão otimista aqui, nós estamos falando de vendas antecipadas, mas nós estamos falando aqui de uma recuperação para 2021, 2022. No mercado internacional ainda pior, hein? Vai para mais ainda. Diga, eu faço consultoria para 2 empresas de evento aí em Vila Velha. As 2 empresas nós fizemos um planejamento semana passada para elas ficarem pelos próximos 4 meses sem receita nenhuma, zero de receita, zero. Então, essas empresas daqui não tem entrada de capital nenhuma, é isso que você está dizendo? Nenhuma receita, nenhuma entrada de capital. E como porque é que ainda elas estão recebendo alguma coisa. Entendeu? Então, quer dizer, é o primeiro setor a parar e o último setor a voltar. Isso aí. Então, é isso que nós estamos vivendo. Provavelmente vai ser um dos últimos a voltar mesmo. Pois é, mas aí o que acontece? O que acontece, Olimar? Essas empresas não estão paradas, elas precisam fazer essa roda girar, né? Então, o que é tendência, já que a gente está falando dessas tendências de futuro? Como é que eu, hoje, que quero viajar, admito a possibilidade de comprar uma passagem, né, de ir para um destino, sabendo que eu corro o risco disso não ser executado, de não ter, porque a gente, por mais que se diga aí, não tem noção de quando essa pandemia realmente vai finalizar, a gente não pode dizer com certeza. Né? Então veja, o que as empresas vão precisar fazer, e algumas já estão começando a fazer? Tem que começar a pensar, deixar você, e vai ser uma tendência agora, vai ser deixar você tranquilo para comprar. Qual é o sonho de consumo do consumidor? Você vai comprar uma passagem aérea, vai comprar um pacote para viajar, você quer ter a sensação de que você vai cumprir aquilo, e se naquela data eu estiver passando mal? E se o voo não acontecer? E se der um problema? Né? Então você vai criando obstáculos e vai deixando de comprar as oportunidades. Então você falou aí que no início da nossa conversa que você acabou comprando alguns pacotes aí como oportunidade, que apareceu preços razoáveis aí no mercado, você acabou comprando, se preparando, né? Mas aí você, até período pré-pandemia, que a gente estava em franca evolução, você compraria isso daí, mas você corria um certo risco. Você sabe que se você der um show, você perderia. Ou se você fosse remarcar, você teria regras de remarcação, né, que poderiam influenciar no seu bolso. Por exemplo, você não queria mudar, você ia pagar multas ou tarifas se você fosse mudar para outro lugar. Você tem as regras para pagar. Né? Então, qual é o sonho do consumidor de agora? Né? É muito pior do que era antes. Agora a preocupação dele é muito pior, porque ele agora vive um outro momento. Então, o que essas companhias estão pensando, e algumas já estão colocando em prática? Primeiro, vão tentar cancelar multas. Depois, eles estão dizendo para você que vai reembolsar você integralmente, né? Para te dar uma tranquilidade. Olha, pode comprar. Agora, há companhias, ontem a gente teve uma reunião aqui com uma internacional, a Copa Airlines, a companhia, por exemplo, ela está te vendendo basicamente um bilhete em aberto. Então, você compra o bilhete e pode remarcar até 2021 sem custo, sem nada, sem tarifa, sem multa, reitinerando, que é você trocar o itinerário, né? Então tem coisas que a gente precisa consultar bem a cada agência, aí vale a pena ter uma agência, né? Para te atender, porque ela pode, fazendo aqui chamada para o meu nicho, né? Para o meu nicho, né? Vale a pena ter essa compra assistida, porque ela vai te dar mais responsabilidade, vai te dar esse apoio melhor. Falar em fazer chamada, todo mundo que está na live, clica no coraçãozinho. O Instagram gosta muito de coraçõezinhos. Então, por favor, mande muitos coraçõezinhos. Segundo, eu e o Magno solicitamos que vocês cliquem no aviãozinho que está aqui embaixo e convide seus amigos para a live. Então, coraçãozinho e aviãozinho, muito. E tira um print da live aí, vai tirando uns prints, escolha um que eu e o Magno ficamos
possamos ficar menos feio. E depois a gente vai botar esse print aí nos stories, tá bom? Eu vou desativar os comentários aqui para a gente colocar print nos stories. Segue aí, Mário. Não, tá tranquilo. O Charlie, ele colocou uma observação aqui, falando sobre Porto Seguro, né? Ele gostaria que lembrasse aqui de outras cidades turísticas que estão sofrendo. Está dizendo aqui que Campos do Jordão, no inverno, né? Charlie, uma boa notícia aí para você sobre Campos do Jordão. Anteontem, nós tivemos uma live aqui com um parceiro lá de Campo do Jordão, e a previsão é meados de junho, viu? Meados de junho, Campo do Jordão tá retornando aí. Eu vou falar até um pouco mais disso aí na área de, quando eu falar aqui do setor de hotelaria, como é que eles estão agora, que pode ser até o nosso próximo assunto, né? Então, ó, pode ficar tranquilo aí que Campo do Jordão já deve estar voltando aí em meados de junho, assim como outras cidades, assim, ó, Gramado também, pode ficar tranquilo, viu, Solimar, que Gramado também já foi reaberta semana passada, viu? Gramado foi reaberta semana passada. Mas por que Gramado foi reaberta na semana passada? E aí eu falo aqui de setores de hotelaria. Por que ela foi reaberta na semana passada? Porque fez o dever de casa antes. O sul do país fez o dever de casa antes. Fevereiro, o Sul já estava se mobilizando para tomar medidas amplamente restritivas. E a consequência disso é que agora eles voltam um pouco mais à nossa frente, né? Nós vemos aí a questão do Sudeste, com São Paulo sofrendo amargamente aí medidas mais restritivas, né? O Espírito Santo tem medidas restritivas, o Nordeste tem medidas restritivas fortes, né? Tem destinos do Nordeste que é impossível, aí Fernando de Noronha, não, Jericoacoara, não dá para ir desses parques nacionais. Então, o Sul fez um pouco mais do dever de casa. Então, o Sul já está reabrindo alguns equipamentos. Beto Carreiro deve abrir agora também em meados de junho. Então, o pessoal que gosta de férias aí, Beto Carreiro deve reabrir agora em meados de junho. Agora, todo mundo que voltar, todo mundo que está voltando, o setor hoteleiro que está retomando as suas atividades, e eles vão ter que voltar com protocolos de segurança pesados, viu, Solimar? Viu aí, pessoal que está acompanhando a live aí, eles vão ter que seguir os conselhos, aí, os protocolos aí do Conselho Mundial de Viagem e Turismo, né? E tem grandes empresas lá de rede hoteleira que já estão contratando até consultorias próprias de grandes hospitais no Brasil aqui, tipo Sírio, para poder fazer com que as pessoas realmente tenham toda a segurança para voltar. Agora, todos esses que vão voltar com esses protocolos muito, muito rigorosos. Uma das coisas é o seguinte, você não volta com 100% de hotelaria. Você não vai para Gramado e vai ter 100% de hotel funcionando. Não vai ter. Você vai ter 50% dos hotéis funcionando. Não, minto, deixa eu me corrigir. Não é 100% dos hotéis, 100% de leitos. Nos hotéis que voltarem, que estão reabrindo, não tem 100% de leito, tem 50% de leito. Né? Então, já começa, isso já é uma medida que já está sendo executada. Outra coisa que eles estão fazendo, não sei se você sabe, Solimar, a quarentena de quarto. Tem cachorrinho aí, né? Rapaz, parece com você, hein? Mas você sabe o que é quarentena de quarto, Solimar? Sabe o que é uma quarentena de quarto? Quando você chega no hotel, você tem check-in e check-out, certo? Então, por padrão, você chega às 14 e sai no outro dia, meio-dia. Né? O que acontece de meio-dia até as 14? De meio-dia às 14 acontece uma quarentena, que é o momento em que entra lá a camareira, faz a desinfecção do quarto, troca os lençóis, né? A gente, às vezes, então isso leva 2 horas, ele tem esse prazo de 2 horas. Nos resorts um pouco mais, né? 3 horas, tem uns até que mais. Cada vez mais esse check-in está largado. Em eventos, então, as coisas acabam sendo bastante até complicadas. Por exemplo, se você tem um evento entrando e outro saindo, aí a gente vai chamar de back-to-back, esse prazo de desinfecção
que vai acontecer? 8 a 12 minutos. Você consegue imaginar em 8 a 12 minutos você ter quartos totalmente limpos, esperando que você adentre no seu quarto e aproveite? Não é? Então, não tem mais isso. Não vai ter mais isso agora. Agora é quarentena de 24 a 48 horas. Então agora, quando você sai do seu quarto, então, o Solimar vai viajar lá para Gramado, escolher o hotelzinho dele lá, né? Acabou o check-out do Solimar no hotel, 24, 48 horas, aquele quarto tem que estar parado para fazer desinfecção. E aí nós estamos falando de uma desinfecção profunda. Não é só trocar roupa, não. É limpar todo o quarto, é desinfetar a maçaneta, é desinfetar cartões de chave de quarto, é limpar adequadamente o banheiro, é fazer a troca de ar, entendeu? É uma desinfecção muito maior. Então, isso que a gente chama de com mais segurança, né? O hotel vai ter outra tendência agora também, alguns já têm, mas é fazer o check-in por aplicativo. Então você vai lá, em vez de você ter aquelas filas gigantescas de check-in, que você chega principalmente em eventos, né? Você já vai fazer o check-in por aplicativo, vai chegar, vai estar pronto. Vai pagar pelo aplicativo, né? Então isso aí são todas as medidas que os hotéis estão tomando aí. Diga lá. Pelo que você está falando nesse segmento de hotelaria, de turismo, né? A parte aérea, também vai ter que ter essa desinfecção mais detalhada, por exemplo, no avião, desceu, o avião pousou até próximo a entrar, também vai ter que ter essa desinfecção mais detalhada, né? Então eu acho o seguinte, tanto na padaria do Seu José, que é na minha esquina, como num hotel, num resort, seja onde for, ou qualquer tipo de negócio hoje, o empresário está sendo desafiado a 3 coisas. Evoluir os processos, a 4 coisas. Evoluir os processos dele, repensar os processos, né? Igual o processo de desinfecção num quarto, tem que repensar esse processo, né? Treinar a equipe. Essa equipe vai ter que ter toda retreinada. Segundo, quais produtos e serviços que eu vou oferecer? Então, quais serão esses novos pacotes? Como é que vai ser essa nova configuração, né? Vai ter que mudar a configuração dos pacotes, provavelmente. E uma outra coisa, a 4ª mudança que eu vejo é o uso de tecnologia, né? O uso de tecnologia de agora para frente vai ter que ser um negócio muito mais agressivo, muito mais intenso, né? E aí eu fico me pensando o seguinte, será que, no nosso caso aqui, o setor de turismo, né? Mas os outros servem para os outros segmentos também. Será que os empresários, as empresas ou os segmentos estão já se preparando para se reestruturar? Ó, processos, pessoas, pacotes, produtos, serviços e tecnologia, porque isso não é simples, Magno. Fazer isso funcionar. Além de reestruturar, você tem que encaixar, fazer esse negócio funcionar. Pelo que você está vendo nesse segmento do turismo, como é que está a movimentação aí dessa preparação, desse treinamento, dessa reformulação? Solimar, o pessoal está bastante preocupado, bastante antenado e está querendo fazer. Isso é uma boa, o que a gente tem conversado aqui, as pessoas estão querendo fazer assim. Não estou falando só de grandes empresas, não. Os grandes empresas, grandes, né, empreendimentos, esses vão ter aí um pouco mais de, talvez, de recurso e facilidade de fazer a implantação, né? Mas, sim, eles estão com enormes dificuldades e aí vale a pena consultar as linhas de financiamento, aí as políticas de governo vão ser fundamentais para que eles possam fazer isso, né? Mas eles estão preocupados, sim. Eles podem até hoje não ter um capital adequado para fazer isso, mas eu não percebo que eles estão alheios a
a essa modificação. Mesmo porque não dá mais para ficar ali essa modificação. Quem já vinha fazendo está um passo à frente, e quem não vinha fazendo está absolutamente preocupado e sabendo que precisa fazer sob pena de falecimento do seu negócio. Né? O seu negócio vai morrer se não tiver. Agora, pensa bem, Solimar. Você hoje escolheria uma rede, um hotel de maior porte ou um hotel, uma pousadinha para se hospedar? Não é? Pousadinha. Pousadinha para se hospedar. Isso já é uma tendência. Isso já é uma tendência. Né? Então, lá, que você fala lá, que você vai viajar e está procurando uma pousadinha, né? Por que você está procurando a pousadinha? A princípio, a pessoa pensava assim, estou procurando porque é o mais barato para fazer. Mas não é assim. Você vai procurar lugares menores, menos quantidade de gente, com mais humanização nesse atendimento, com mais zelo pelo lugar onde você está, com mais áreas de céu aberto, com mais áreas de verde. Onde é que isso está? Está lá, nos pequenos... Lá na minha pousadinha. Lá, está lá nos pequenos empreendimentos. É por isso que, por exemplo, quem está bastante preocupado em dizer para o povo que está se adaptando às regras, isso aí são os grandes empreendimentos. Né? E eles estão cobertos de razão de fazer isso. Né? E você tem mais ainda, num grande empreendimento disso, a comprovação disso, a certeza, aquele resquício de preocupação de que a gente falava, de você ir para um lugar desses e saber que eles estão respeitando tudo isso, vai estar na possibilidade, vai estar na maneira como esse grande empreendimento vai falar, vai se comunicar com o seu povo. Como é que ele, com o seu público, né? Como é que ele vai falar para esse público que ele realmente está tomando essas medidas e que ele é uma medida confiável. Então, eu acho que isso muda também a forma até de contratação de todas as coisas. Acho eu, pelo que eu acompanhei nesse período aqui todo agora, você viu, por exemplo, que pessoas que... E aqui, veja, muito cuidado nisso que eu vou falar agora. Não tem nada contra você comprar sua passagem sozinho, não. Você tem mais que procurar. Você sabe viajar sozinho, está aí a tecnologia para se desenvolver. Mas ainda temos 5.000 pessoas fora do Brasil tentando voltar. E quem tinha suporte, voltou. Né? Então, você quando faz uma compra assistida com uma agência e tudo mais, e eu acho que isso os estudos estão mostrando que há uma tendência das pessoas com não valorizar tanto a questão financeira em si, o pacote menor em si, mas aquilo que te dá um pouco mais de valor agregado, aquilo que te dá mais segurança, aquela venda, por exemplo, que te permite cancelar um voo, aquela venda que te permite ter um suporte quando você está sozinho viajando, não é? Então isso agora tende a mudar na hora da compra dos seus pacotes e tudo mais. Então, acredito eu que essa compra assistida agora vai virar, já era para ser, mas vai virar uma tendência do futuro viajante. Qual viajante? Mário, mas nem todo mundo tem dinheiro para viajar, eu quero mais comprar o preço mais baixo. Não quer mais, não. Não vai querer mais, não vai querer, porque você vai estar preocupado. Vai ser ótimo você ligar para a agência e poder falar assim com ela. O Magno, e aí, como é que é aquele hotel lá que eu vou viajar para não sei para onde? Eu vou lá para Caldas Novas e queria ficar no hotel lá, o que você acha? Isso é consultoria, meu amigo. Você vai ligar para a agência e o camarada da agência vai poder te dizer assim, olha só, aquele hotel é bom, ele tem os índices de desinfecção, eles estão adequados ao comportamento, você vai poder comprar isso aqui. Então, isso vai ser consultoria, vai ser venda assistida de viagem. Então, a tecnologia é importante para você conhecer o empreendimento, e aí os empreendimentos têm mais que usar muita tecnologia para que você tenha essas experiências virtuais por enquanto, né? Mostre os estabelecimentos, saiba o que tem lá, mostre como é que você faz o seu produto de desinfecção. Nunca a comunicação vai ser tão importante quanto isso agora. Como também a pessoa que entrava na internet, que montava o seu pacote de viagem
isso agora também é muito arriscado. Então, talvez agora, porque eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu conheço, né? Assim, visito muitas empresas, os empresários sempre estão viajando, né? A gente tem amigos também que viajam. Então, tem muita gente que gosta de entrar na internet, vou lá e monto o meu pacote, mas eu não tenho nem ideia que hotel é esse. Eu nunca vi esse hotel. Eu tô vendo ele no site. No site eu coloco a foto que eu quiser. No site eu coloco a descrição que eu quiser. No site eu escrevo o que eu quiser. Ele aceita tudo. E, como você disse, né, o profissional... Você vende também agora junto, já vendia, né? Agora mais do que nunca, uma consultoria. Então você está vendendo também, além do pacote de turismo, você está vendendo o seu conhecimento, a sua atualização, né? Que é o trabalho que a gente sempre procurou fazer, né? Isso. Mas assim só que agora isso é a primeira necessidade, não é mais uma opção. Antes era uma opção. Você corria o risco, assim, dava para correr o risco, agora não dá mais para correr esse risco. Não é bom, não é bom que se corra esse risco. Né? E aí, essa é uma tendência de estudos, aqui também, agora eu não estou falando da minha cabeça, estou falando de estudos do Sebrae, da FGV, que é uma tendência das pessoas escolherem isso, mesmo pagando um pouquinho mais. Ah, mas vai ficar mais caro, tudo vai dobrar de preço? Não. Incrivelmente não. Se você for para Gramado hoje, que reabriu a porta semana passada, que com tudo aquilo que eu disse, que 50% só dos leitos, não quer dizer que o preço era 100 e virou 200 do quarto, de hipótese alguma. Né? Porque vai fazer parte desse novo normal, essa nova normalidade, você oferecer serviços diferenciados e sabe que depois dessa pandemia também, o consumidor também está com o bolso lesado, né? Ele está fragilizado no seu consumo, então ele está procurando. Ao contrário, penso eu, que aquele cliente que me procurar hoje como consultor de viagem, esse camarada vai ser muito valorizado por mim. Né? Eu vou dar toda a atenção para ele, não vou de maneira alguma explorá-lo, ao contrário. Né? A Viviane comentou aqui também que a agência lhe dá uma garantia e também fala também do seguro viagem que tem que ter também, que é outro item de suma importância. Diga lá, senhor Mar. Em cima disso, esses dias eu fui num hotel e tinha na entrada do hotel lá uma placa enorme que o hotel oferecia serviço de maquiagem, de unha, cabeleireiro, de massagem, de reiki, de não sei o que lá, ou seja, o que os hotéis devem começar a trazer para dentro? Muitos hotéis já levavam eventos. O que os hotéis devem começar a fazer? Trazer outros tipos de serviços, de produtos, agregar valor ali à estadia do hóspede ali, né? Ou seja, o Solimar vai ficar no hotel, o Solimar fez um passeio. Pô, não poderia vender um pacote de massagem para o Solimar e para a esposa dele? A esposa dele está ali, será que ela não quer fazer a unha ali dentro do hotel, chamar a manicure e fazer a unha dela ali? Né? Algumas coisas assim. Então, eu acho que o setor hoteleiro, aí, né, o setor de turismo, vai começar a ser desafiado a buscar novas alternativas, novos serviços para agregar valor. Como eu, por exemplo, estou sendo desafiado, nós estamos sendo desafiados agora a desenvolver parcerias. Né? Por exemplo, eu nunca tinha conversado com você profissionalmente, só esse final de semana eu tenho 11 lives, né? Então a gente está sendo desafiado a todo tempo a se reinventar. Então eu acho que o que você falou aí era 100, vai passar 200, eu concordo plenamente com você que não vai virar porque o pessoal vai tentar novas parcerias para diminuir custos. Exato, sem dúvida alguma. E você falando dessas novas ideias, novas parcerias, e aí a gente está quase caminhando para a nossa reta final da live aqui, então eu preciso entrar nesse assunto, que o novo setor que emerge como preferencial, como novas possibilidades, como novo jeito de fazer negócio, é exatamente esse setor do turismo de natureza. Né? Esse aí, veja o que acontece, né? Brasil, que tem um turismo pouco difundido, pra você ter uma ideia, teve agora a MP, né, 907, que fez a Embratur virar uma autarquia, né, virar uma agência, né?
tentando pegar um dinheiro que era em torno de 8 milhões de investimento no Brasil para divulgar o Brasil fora, agora vai passar a ser em torno de 120 milhões. 120 milhões a Argentina já usa, Chile já usa, né? Nós não temos nada de divulgação. Mas veja só o que acontece, né? O Brasil é hoje, se é o epicentro da calamidade, né? Porque cada dia tem uma surpresa, cada dia nós estamos com dificuldade. Eu estava conversando com o pessoal da Copperline, me permito só esse adendo aqui, que todo dia no Brasil tem uma certa dificuldade. Tem aeroportos que já estão pensando em fechar as portas para nós, né, daqui a pouco, né, porque a notícia que sai do Brasil para o mundo é que nós estamos numa perfeita calamidade aqui. E não é isso que nós estamos vivendo no Brasil, uma perfeita calamidade, né? Mas as notícias que vão é isso, né? Então, corre mais o risco do pessoal fechar as portas para os nossos aviões chegarem lá do que ao contrário, né? Então, para vir para o Brasil, meu amigo, ainda mais aqui, natureza é o que não nos falta, né? Natureza é o que não nos falta. Então, nós estamos hoje naquilo que o pessoal chama de tendência para o futuro, que é o turismo de natureza. Nós estamos no presente, né? Vai ser cada vez mais o turismo de natureza que as pessoas vão procurar. A gente precisa considerar esse viajante de agora, penso eu, Solimar, e aqui é uma opinião minha, né, que esse segmento de turismo de natureza é um segmento que a gente vai ter que tratá-lo como um segmento de educação. O turista agora, lembrei desses dias aqui daquele filme Antes de Partir, que o camarada faz uma lista de tudo que vai fazer antes de morrer, o que ele tem que fazer, né? Eu vejo aqui que alguns turistas também têm que ver todos os lugares que eu tenho que visitar antes de morrer, né? Mas não é mais assim, não. Agora qual é o lugar que eu vou visitar, mas que eu vou viver, que eu vou vivenciar esse lugar. Eu não vou só ticar. Eu já conheci Manaus, não sei o quê, Foz do Iguaçu, vou ticando, conheci Machu Picchu, entendeu? Não é mais assim agora. Agora é como eu vou vivenciar isso. Agora é como eu vou experienciar manobrar um barco à vela, como é que eu vou fazer um pão, como é que eu vou ver a colheita do café, né? Como é que eu vou fazer uma flutuação, interagindo com a natureza, observando aquelas de conservação natural, os destinos que oferecem essas vivências culturais, né? Os destinos que têm grande impacto regional assim, na conservação da natureza, os locais que são amplos, que a gente tem água limpa, que a gente tem ar puro, esses são os destinos de tendência. É para isso que as pessoas migram, isso que elas vão procurar. No Brasil, nós temos aí administrados aí pelo ICMBio, que é aquele Instituto Chico Mendes, coisa rápida, parques. Diga. Coisa rápida. Em vez de viajar para consumir e comprar, as pessoas agora vão viajar para vivenciar e experimentar? Exato. Você vai dizer assim que todo mundo vai fazer isso. Não, estou falando de tendência. Aquelas pessoas que já ticaram o mundo aí, que já fizeram, elas não vão viajar mais para isso, elas vão para experimentar. Né? Então, tem esse turismo também que a gente chama de turismo de experiência, ele está muito dentro desse que é o turismo de natureza também. Eles são coisas distintas, né? Como o turismo rural é uma coisa, o turismo de experiência é uma coisa, e o turismo de natureza é outra coisa, mas assim, ele está dentro desse turismo de natureza, porque vai estar nesse ambiente. Você conhece algum parque? O Brasil tem 71. Você lembra de algum parque nacional bacana para você vivenciar, experienciar? Não. Você marcou viagem para um agora. Você não vai para Foz do Iguaçu? Lá tem o Parque Nacional do Iguaçu. Esse parque é visitado por milhões de pessoas. Né? Esse aí é administrado pelo ICMBio. Né? Você imagina o Pantanal Mato Grossense, os Lençóis Maranhenses, a Serra Mantiqueira, né? O próprio Fernando de Noronha. Então nós temos aqui no Brasil hoje toda a possibilidade do mundo de fazer um turismo de natureza de altíssimo padrão e fazer a economia desse país girar. Né? Então, veja só, o mundo vai estar de olho no Brasil para vir fazer turismo de natureza. O que a gente precisa é não divulgar para o mundo que nós estamos em estado de calamidade, que não é para ninguém vir para cá.
Então, os nossos governantes aí precisam nos ajudar a parar de emitir notícia ruim para o mundo. Nós precisamos dar notícia boa para o mundo. Porque como é que o europeu, ou sei lá, o asiático, seja o que for, vai querer fazer uma viagem para o Brasil pós-pandemia, se infelizmente a